Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio Xavier e esse é o canal do Professor Xavier, um canal destinado a vídeos de matemática, ok? No vídeo de hoje nós veremos sobre potenciação e propriedades, ok? E também veremos um pouquinho de notação científica, já que a notação científica faz parte de uma potenciação de base 10, beleza? Então acompanha comigo em cada slide e preste muita atenção nessa aula de hoje. Vamos lá? Bom pessoal, como eu havia dito antes, nosso assunto é potenciação e propriedades. Vejamos aqui então a definição de potenciação. Dados o número real A e o número natural N, com N maior do que 1, chama-se de potência de base A e expoente N, o número A elevado a N, que é o produto de N fatores iguais a A, ok? Então, eu tenho aqui A elevado a N é igual a vezes A vezes A vezes A, reticências vezes A. Ou seja, a quantidade de fatores aqui é uma quantidade N de acordo com o expoente. Então, por exemplo, se for o expoente 3, então nós teremos aqui 3 fatores. Lembrando, fatores são membros de uma multiplicação, tá? Cada membro de uma multiplicação. Então, por exemplo, na adição nós temos as parcelas, não é isso? Parcela 1, parcela 2... e a resposta é resultado ou soma. Na subtração nós temos minuendo, subtraindo e a resposta é resto ou diferença. Na multiplicação nós temos fatores, né? E o resultado nós chamamos de produto. Então por isso que fala que produto de fatores é iguais, que no caso aqui é a base, beleza? Exemplo. Se eu tenho 3 elevado a 2, ou seja, 3 elevado ao expoente 2, a minha base é 3 e meu expoente é 2. Eu vou repetir minha base o tanto de vezes que pede o expoente. 3 vezes 3, ou seja, 2 vezes o número 3. Beleza? Então, 3 vezes 3 vai dar 9. Aqui, 2 elevado a 5. 2 elevado a 5 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 e vezes 2. Eu repeti o 2 5 vezes, que é a quantidade de vezes que pede o expoente aqui, 5. Ok? Multiplicando tudo isso daqui, teremos a resposta 32. Aqui eu tenho menos 7 elevado a 3. Menos 7 elevado a 3, eu vou repetir o menos 7 3 vezes, ou seja, menos 7 vezes menos 7 vezes menos 7. A quantidade de produtos aqui é a mesma do expoente, 3. Então, 1, 2, 3 produtos. Multiplicando menos 7 vezes menos 7 dá menos 49, e vezes menos 7 dá menos 343, ok? 10 elevado a 4. 10 elevado a 4, 10 é a potência, 4 é o expoente, eu vou repetir a base, o tanto de vezes correspondente ao expoente. Então, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. A potência está repetida aqui 4 vezes. 10 vezes 10 é 100, vezes 10 mil, e vezes 10, 10 mil. Ok? Tá, agora se nosso expoente for um número inteiro, né? Negativo, ou seja, potência de expoente negativo. Qual é o procedimento nosso? Nós iremos inverter a nossa base, o inverso de A, o inverso multiplicativo é 1 sobre A, e o expoente nosso vai ficar positivo. Então se era menos N, vai ficar igual a N, ou seja, 1 sobre A elevado a N, ok? Exemplo, se eu tenho 5 elevado a menos 1, e eu quero resolver essa potenciação, eu vou inverter a base, que é o 5, então 5, o inverso de 5 é o que? 1 quinto. É como se aqui tivesse um divisor 1 que não aparece, então você vai inverter, né, de lugares aqui. O 1 era denominador, passou a ser numerador, e o 5 passou a ser denominador. Então, 1 quinto. Tudo isso está sendo elevado ao expoente 1, que não precisa aparecer aqui. Esse 1 é justamente o expoente que ficou positivo agora. Por exemplo, aqui, ó, 7 quartos elevado a menos 2. 7 quartos elevado a menos 2 eu posso escrever como sendo 4 sétimos elevado ao quadrado. Ou seja, o expoente era menos 2, passou a ser positivo. E eu inverti a minha base. Resolvendo aqui do procedimento natural, assim como vimos aí no slide anterior, 4 elevado ao quadrado é 4 vezes 4, 16. 7 elevado ao quadrado é 7 vezes 7, 49. Menos 11 dividido por 2 é elevado a menos 3. Perceba que nós temos que inverter a base aqui. Vai ficar menos 2 dividido por 11. Menos 2 onzeavos. E o expoente que era menos 3 virou o que? 3. Ficou positivo. De modo que 2 elevado a 3 vai dar 8.
e 11 elevado a 3 dá 1331, tá? Seria o que? 2 vezes 2 vezes 2, 8. 11 vezes 11 vezes 11, 1331. E o sinal de menos conserva, até porque base negativa e o expoente ímpar, a resposta aqui é negativa, tá? Bom, continuando aqui. As propriedades de potenciação, quais são? Primeira delas, produto de potências de mesma base. Se eu tenho a mesma base aqui, que é o A, e essas potenciações estão num produto, né, numa multiplicação, então eu vou repetir a minha base e vou somar os expoentes, ou seja, o expoente aqui é m, o expoente aqui é n, m mais n, ok? Exemplos. Se eu tenho aqui 7 elevado a 4 vezes 7 elevado a 2, eu vou somar o 4 mais 2 e vou repetir a base. A minha base é 7, eu repito aqui, e 4 mais 2 eu vou somar, que são os expoentes. 4 mais 2 é 6, então vai ficar 7 elevado a 6, ok? Aplicando a propriedade aqui também, ó, 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a menos 4. Então aqui eu tenho, a base é 2, eu vou repeti-la, tá aqui, e vou somar os expoentes, 3 mais 5 menos 4, 3 mais 5 menos 4. Aí você me pergunta, mas não era somar? E por que continua menos 4? Bom, simplesmente porque se você está somando, e aqui é o sinal de menos, mais vezes menos vai dar menos, então continua menos 4. De modo que 3 mais 5 dá 8 e menos 4, 4. Logo, isso aqui vai ficar 2 elevado a 4. A outra propriedade, quociente de potência de mesma base. Agora nós temos uma divisão, né? Um quociente aqui, o resultado de uma divisão. Então, a mesma base, ó, que é o A elevado a m dividido por A elevado a n. Então, você vai repetir a base e subtrair os expoentes. Subtrair o expoente do numerador pelo expoente do denominador. A elevado a m menos n. Obviamente, a gente imagina uma base diferente de zero, ok? Exemplos. Se eu tenho aqui 11 elevado a 51 dividido por 11 elevado a 44, eu vou repetir a minha base, que é 11, subtrair os expoentes 51 menos 44, de modo que 51 menos 44 dá 7, então vai ficar 11 elevado a 7. Aqui eu tenho 5 elevado a menos 6 dividido por 5 elevado a 2. Eu vou repetir a minha base, que é 5, e subtrair os expoentes. Menos 6 menos 2, de modo que menos 6 menos 2 é menos 8. Então vai ficar 5 elevado a menos 8. Ok? Continuando. A outra propriedade é o produto de potências de mesmo expoente. Perceba que nós temos aqui duas potências numa multiplicação, ou seja, num produto, em que o expoente delas é o mesmo, que é o m. Então eu posso juntá-las, essas bases, tá? Base A e base B no produto, dentro de um separador, e colocar o expoente comum delas fora do separador, que é o parênteses aqui. Poderia ser um separador de cochetes ou chaves, tanto faz, tá? E lembrando, como é uma igualdade, eu posso sair dessa situação aqui e chegar nessa situação aqui, tá? Então você pode ir e voltar. Exemplos. Primeiro exemplo aqui eu tenho 3 elevado a 4 vezes 5 elevado a 4. Perceba que o 3 e o 5, eles comungam no mesmo expoente, que é o expoente 4. Então eu posso escrever o 3 e o 5 dentro de um separador, 3 vezes 5, e o expoente em comum entre eles aqui fora do separador. Então eu tenho 3 vezes 5, 15. Então vai ficar 15 elevado a 4. Beleza? Lembrando, eu posso sair dessa situação aqui e voltar para essa daqui. Beleza? Segundo exemplo, 2 elevado a 7 vezes 3 elevado a 7 vezes 5 elevado a 7. Então, essas três potências aqui, ó, tem o mesmo expoente, que é o 7. Então, posso escrever as três bases, 2 vezes 3 vezes 5, dentro de um separador, e elevado ao mesmo expoente, que é o 7. Então, está elevado aqui ao expoente 7. De modo que 2 vezes 3 é igual a 6, e vezes 5 é igual a 30. Então, isso aqui tudo é igual a 30 elevado a 7. Tranquilo? Continuando. A outra propriedade que nós temos aqui é o quociente de potência de mesmo expoente. Então, eu tenho duas potências, A elevado a m dividido por B elevado a m, de modo que o expoente delas é o mesmo, que é o número m. Então, eu posso colocar essa divisão em um separador aqui, que no caso eu coloquei o parênteses, certo? E o expoente m em comum, as duas bases aqui. De modo que a base, que é o divisor aqui, tá?
tem que ser diferente de zero. Exemplo. Primeiro exemplo aqui eu tenho 6 elevado a 21 dividido por 2 elevado a 21. Eu posso colocar 6 dividido por 2 no mesmo separador aqui, nesse parênteses, e o expoente 21, que é comum às duas potências, fora, tá? De modo que 6 dividido por 2 dá quanto? 3. Então esse aqui vai ficar 3 elevado a 21, ok? 5 elevado a 4 dividido por 7 elevado a 4. Então aqui eu posso colocar 5 sétimos dentro de um separador e 4, que é o expoente em comum, fora. Beleza? Então eu posso sair tanto dessa situação para essa daqui e vice-versa. Beleza? Bom, temos aqui uma última propriedade, que é a potência elevada a um certo expoente. Aqui eu tenho uma potência e ela está elevada a um outro expoente. É o que nós chamamos de potência de potência. Bom, o que nós devemos fazer aqui? Qual é o procedimento? Nós vamos repetir a base, no caso aqui a base é A, e vamos multiplicar os expoentes. Os expoentes você percebe que é o m vezes o n, tá aqui, ó, m vezes n. Beleza, então exemplos. 2 elevado a 3 e essa potência está elevada a 4. O que eu tenho que fazer? Vou repetir a minha base, que é o 2, e vou multiplicar os expoentes. 3 vezes 4. De modo que 3 vezes 4 é igual a 12. Então vai ficar 2 elevado a 12. No outro exemplo, 3 elevado a 5 é uma potência e ela está elevada ao menos 6 de expoente aqui. Ok, eu vou repetir a minha base, que é o 3, e vou multiplicar os expoentes. 5 vezes menos 6, né? Que dá menos 30. Então vai ficar 3 elevado a menos 30. Tem uma observação pertinente aqui, tá? Qual é a observação? Perceba que na propriedade aqui mencionada, potência elevada a um certo expoente, há um separador aqui, que no caso são parênteses. Poderia ser colchete, poderia ser chaves, né? Colchete, chaves, tanto faz. Mas tem que ter esse separador. Se não tem esse separador, então nós não podemos aplicar essa propriedade. Isso é o que está sendo dito na observação aqui, ó. Se eu tenho essa potência elevada a um outro expoente, né, que está aqui com o separador, beleza. Isso aqui é a propriedade que foi dita aí anteriormente. Eu vou multiplicar os expoentes, então vai ficar 3 elevado a 6 aqui, ó. Beleza? Agora, isso é diferente da mesma forma que não tiver o separador aqui. Como não tem um separador, então eu vou proceder da seguinte maneira. Eu vou pegar esse expoente 2 e elevar ao expoente 3. E não multiplicar 2 vezes 3. Eu vou elevar o 2 ao expoente 3. Ou seja, vai ficar 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8. Então fica 3 elevado a 8. Então, perceba a diferença. Aqui tem um separador. Eu vou multiplicar os expoentes. 3 vezes 2, 6. Aqui não tem um separador. Então, eu vou pegar o 2 e elevar a terceira potência. Ou seja, 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Tá certo? Toma cuidado aí. Bom, resumindo, nós temos 5 propriedades. Quais são elas? A elevado a m vezes a elevado a n, que é igual a elevado a m mais n, que é a primeira propriedade, que se chama produto de potências de mesma base. Você soma os expoentes, repete a base. A segunda propriedade, quociente de potência de mesma base. Você vai repetir a base e subtrair os expoentes, obviamente imaginando a base diferente de zero. A terceira propriedade, que é produto de potências com expoente igual, né? No caso aqui, eu vou pegar esse expoente e desmembrar para cada base aqui e vice-versa, beleza? Distribuir. A propriedade 4, que é quociente de potência de mesmo expoente. Eu posso pegar esse expoente e distribuir para ambas as bases aqui, como está escrito, e posso ir e voltar, né? Tanto faz. Obviamente imaginando a base do divisor aqui diferente de zero. E a última propriedade, que é essa que foi explicada aqui, que é potência de potência, né? Que você tem uma potência elevada a uma outra expoente. Beleza, então aqui nós devemos multiplicar os expoentes, né? Repete a base e multiplica os expoentes. Vamos aí uma questão para dar uma exercitada nessa questão de potenciação. Temos aqui: qual desses números é igual a 0,064, ou seja, 64 milésimos?
Qual desses números aqui corresponde a 64 milésimos? Bom, vamos pegar os 64 milésimos e vamos escrevê-lo de forma fracionária. 64 dividido por 1000. Depois nós vamos pegar o seguinte, nós vamos pegar o 64 e fatorar. Você vai perceber que o 64, ele fatorado, tem como você colocar ele como se fosse 4 elevado a 3, né? Tem como colocar 2 elevado a 6 e 4 elevado a 3. O 1000 fatorado é 10 elevado a 3. Ok? Por que colocou o 4 e o 10? Porque dessa forma de fatoração, né, de separação de fatores, você consegue colocá-los com o mesmo expoente. E aí nós podemos fazer uma das propriedades, né, de potenciação, que é colocar as bases em um separador e o expoente comum entre elas fora. E aí o que eu posso fazer com essas bases ainda? Ó? Como aqui é 4 e aqui é 10 e os dois são pares, eu posso dividir ambos por 2. De modo que 4 dividido por 2 dá 2. E 10 dividido por 2 dá 5. 2 quintos elevado à terceira potência. Logo, a nossa alternativa correta é a letra C. Ok? Bom, dando sequência aí no tópico de potenciação, é importante ressaltarmos, né, sobre o conteúdo de notação científica. Por quê? Porque notação científica também trabalha com potenciação, em especial a potência de base 10, né? Então ela trata da potência de base 10. E a notação científica é muito importante para quem for estudar física, química, biologia, né? Ciências exatas em geral. Então, vamos lá. Seja A um número real chamado de mantissa ou coeficiente, e N um número inteiro chamado de expoente ou ordem de grandeza, então a notação científica para um número N será da forma. Então, esse número N escrito em notação científica será da seguinte forma: A vezes 10 elevado a um expoente N. Esse A é o chamado coeficiente e N aqui é o expoente. E 10 é a nossa base da potenciação. De modo que esse coeficiente A, ele deve ser em módulo maior ou igual a 1 e menor do que 10. Ok? Em módulo maior ou igual a 1 e menor do que 10. Ok. Exemplos. Aqui nós temos dois números totalmente distintos. Aqui nós temos o número 356 milhões, tá? Em que a vírgula está após esse último zero aqui. E nós queremos colocá-lo em notação científica. Devemos deslocar essa vírgula o tanto de casas para a esquerda, de modo que quando a gente parar essa vírgula, tem que se tornar um número que seja em módulo maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então, se a vírgula está aqui, se eu deslocar essa vírgula, por exemplo, até aqui, onde está o laser, 35,6. 35,6 não é um número maior ou igual a 1 e menor do que 10. É um número maior do que 10, então ele não pode. De modo que eu vou ter que deslocar a vírgula mais uma casa e colocá-la aqui. 3,56. 3,56 é maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então perceba, 3,56 é o número que está aqui. Ok, agora quem será o expoente do 10 aqui na potenciação, né? Na escrita? O nosso A nós já encontramos, 3,56. O 10 repete, né? Que é a potência de base 10. E quem é esse expoente aqui? Quem será? É a quantidade de casas que você deslocou a vírgula aqui. Então, se ela estava aqui após o zero, né, o último zero, então deslocou da direita para a esquerda. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas foram deslocadas aqui. Por isso, o expoente vai ser 8. 8 positivo, porque o deslocamento foi da direita para a esquerda. E, além disso, você transformou o número inteiro bem maior em um número inteiro bem menor. Tá aqui. Número inteiro, tá? E um número bem menor do que ele, o número decimal aqui, ok? Teoricamente, eu diminuí esse número aqui, ó, diminuí. Então o meu expoente tem que ser maior, tem que ser positivo, perdão. Muito bem. Nesse caso decimal aqui, ó, 0,02301, isso é um decimal em que eu vou deslocar a minha vírgula
até chegar num ponto em que esse número seja maior ou igual a 1 e menor do que 10. Obviamente esse número tem que estar em módulo. Ok. Se eu deslocar a minha vírgula até depois desse primeiro zero aqui, ó, após a vírgula, se eu deslocar até aqui onde está o cursor do laser, ficaria o número 0,2301. Só que esse número não é maior do que 1 e nem igual a 1. Então vou ter que deslocar mais uma casa. Então desloquei. Aí vai ficar o número 2,301. 2,301, ele é maior do que 1 e menor do que 10? Sim, então tá tudo ok. O que nós devemos fazer então? Escrevê-lo aqui, 2,301. Achamos o nosso coeficiente. Quem será o expoente da potência de 10? Bom, como você deslocou a vírgula aqui, ó, uma, duas casas, então o expoente é 2, porém 2 negativo. Você deslocou da esquerda para a direita, ó, da esquerda para a direita. Então o expoente é negativo. Além do mais, 0,02301 é um número bem menor do que 2,301. Então você transformou algo menor em algo maior. Por isso o expoente é negativo. E no exemplo anterior você transformou algo maior em algo menor. Expoente positivo. Beleza? Aqui na sequência tem 3 algarismos significativos. No caso são os algarismos que compõem os coeficientes aqui, ó. 1, 2, 3 algarismos significativos. Aqui nós temos 4 algarismos significativos. 1, 2, 3, 4. Beleza? Muito bem. Uma questão aqui para finalizar o nosso estudo de hoje sobre notação científica. Temos aqui uma questão da Universidade Federal de Minas Gerais. Se A é igual a 10 elevado a menos 3, o valor de 0,01 vezes 0,001 vezes 10 elevado a menos 1, tudo isso dividido por 100 vezes 0,0001 em função de A é a opção A, a opção B, C ou D. Bom, o que nós queremos saber é que quando eu resolver essa expressão numérica e o valor numérico dela em função de A vai ser igual a quanto aqui, tá? Lembrando que o A é igual a 10 elevado a menos 3. Então, façamos aqui o procedimento. Perceba o seguinte, eu vou colocar cada um deles aqui em notação científica, tá? Exceto esse que já está na potência de 10 aqui, ó. Então, 0,01 é a mesma coisa que 10 elevado a menos 2. Por quê? Você vai deslocar a vírgula duas casas para a direita, né? 1, 2. Então, menos 2. Ok? Muito bem. Perceba também que aqui nós temos 0,001. Vou deslocar a vírgula 3 casas para a direita. 1, 2, 3. Então, 10 elevado a menos 3. Perceba também que aqui no lugar do 100, nós vamos deslocar a vírgula da direita para a esquerda duas casas. Então vai ficar 10 elevado a 2. E aqui nós vamos deslocar a vírgula 4 casas para a direita. 1, 2, 3, 4. Então 10 elevado a menos 4. Ok, está tudo em potência de base 10. Eu vou proceder com as propriedades de potenciação. Quando eu tenho mesma base, eu vou somar os expoentes, como é a multiplicação aqui. Então menos 2, menos 3 e menos 1 vai dar quanto? Menos 6, beleza? Então vou escrever aqui, só para vocês acompanharem, na questão do expoente aqui, ó. Menos 2, menos 3, menos 1, daria menos 6. Ok? Aí esse expoente, né, ficaria 10 elevado a menos 6. Vou colocar aqui, 10 elevado a menos 6, dividido por... Bom, na parte de baixo aqui, 10 ao quadrado vezes 10 elevado a menos 4. Então, seria o 2 mais o menos 4, que daria menos 2, né? Menos 2 mais o menos 4 daria menos 2. Então, ficaria 10 elevado a menos 2. Ok. Como agora virou uma divisão, então, 10 elevado a menos 6 dividido por 10 elevado a menos 2 vai ficar como? 10, certo? 10 elevado a menos 6 menos o menos 2, ok? De modo que menos vezes menos vai dar mais, então esse aqui vai ser igual a
10 elevado a menos 6 mais 2. Menos 6 mais 2 já dá justamente o menos 4 que está escrito aqui. Beleza? Por isso ficou 10 elevado a menos 4. Essa operação toda aqui. Agora perceba o seguinte. 10 elevado a menos 4. Como é que você pode escrever em função de A? Já que o A é igual a 10 elevado a menos 3. Bom, eu posso escrever o 10 elevado a menos 4 dessa forma aqui. Ó. 10 elevado a menos 3 dividido por 10. Por que 10 elevado a menos 3 dividido por 10? Bom, se eu pego 10 elevado a menos 3 e divido por 10, eu vou subtrair o menos 3 do expoente 1 aqui. Vai ficar justamente 10 elevado a menos 4. Beleza? Então, se eu subtrair o expoente menos 3 do expoente 1 aqui, menos 3 menos 1 dá menos 4. Então, eu só fiz escrever essa potência de outra forma. Por quê? Porque aí o meu 10 a menos 3 corresponde justamente ao valor de A que foi mencionado anteriormente. Então, no lugar do 10 a menos 3, eu coloco A. De modo que o valor numérico dessa expressão em função de A é o quê? A dividido por 10. Então, a resposta correta é a letra D. Ok? Muito bem. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, né? Curtam, compartilhem, se inscrevam aí no canal e até a próxima com mais vídeos. Beleza? Um abraço.